Olá pessoal, bem-vindos ao quadro. Nas aulas anteriores, nós vimos alguns tipos de equilíbrios e para terminar essa sequência de aulas, nós veremos nesta aula o equilíbrio sólido-vapor, que é característico da mudança de fase chamada de sublimação. Vamos considerar como exemplo o gás carbônico. Durante o aquecimento do gás carbônico sólido, à medida em que nós fornecemos calor, a temperatura aumenta até uma temperatura máxima, que é a temperatura de sublimação. Durante a sublimação, a temperatura permanecerá constante à medida em que nós fornecemos calor. Este calor será utilizado para a transformação do sólido em vapor, sem passar pelo estado líquido. Quando todo sólido se transformar em vapor, à medida em que nós fornecermos mais calor, a temperatura do vapor irá aumentar. Pensando agora no resfriamento, considerando o estado inicial do gás carbônico, o estado de vapor, à medida em que nós retiramos calor do gás carbônico, a temperatura irá diminuir até atingir uma temperatura igual à temperatura de sublimação. Neste momento, terá início a sublimação e a temperatura permanecerá constante até que todo o gás carbônico no estado sólido tenha se convertido em gás carbônico na forma de vapor. Neste momento, a temperatura sofrerá nova alteração se a substância continuar perdendo calor. Como vocês já sabem, durante as mudanças de fase, coexistem os dois estados da substância. Coexistem, portanto, os estados sólido e de vapor. E a energia fornecida para o gás carbônico no primeiro momento é igual à energia perdida pelo gás carbônico neste segundo momento. Agora, para que estes dois gráficos sejam verdadeiros, existe uma condição que deve ser obedecida. Nos dois casos, a pressão deve ser mantida constante. E para que ocorra sublimação, essa pressão deve ter um valor específico. Vocês devem estar lembrados do diagrama de fases do gás carbônico. Neste diagrama, nós temos as curvas de fusão, vaporização e em verde nós temos a curva de sublimação. Abaixo dessa curva, o gás carbônico é encontrado sob a forma de vapor e acima dessa curva, ele é encontrado sobre o estado sólido. O ponto triplo, que é aquele ponto em que coexistem os três estados físicos, o sólido, o líquido e o vapor, determina os valores máximos de pressão e temperatura para que coexistam os estados sólido e vapor. Se eu considerar uma pressão acima de 5 atm, vamos imaginar uma pressão aqui de 9 atm, à medida em que eu aumentar a temperatura, vocês observam que primeiro ocorrerá a fusão do gás carbônico e se eu continuar aumentando a temperatura, o gás carbônico líquido será vaporizado, ou seja, não há possibilidade de sublimação. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Continuem estudando.